Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje a gente tem um tema super bacana aqui para tratar. A gente vai falar sobre educação, mas não simplesmente uma educação que você deve estar imaginando, uma coisa muito mais interessante, com tecnologia. A gente vai falar com o Igor Salles, ele que é gerente de soluções imersivas na plataforma A. Ele já fez uma startup falando sobre educação, realidade virtual, né? Realidade aumentada, e veio aqui hoje contar pra gente um pouco sobre educação e bater um papo muito legal. Seja bem-vindo, Igor. Obrigado, Fábio. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é sempre uma oportunidade de poder dividir um pouquinho aí das nossas experiências, né, com o público. Legal. Com educação, muito bom, Igor. Então vamos contar um pouco para a gente começar aqui o nosso bate-papo, um pouco sobre você, né? Eu sei que, dando um spoiler aqui, você já teve até uma startup, hoje você trabalha com educação, mas conta um pouco sobre o Igor. Você sempre se imaginou trabalhando com educação, né? Você sempre teve essa veia de educação, você se descobriu como educador ao longo do tempo. Como é que foi um pouco da sua trajetória, das suas escolhas, até você estar aqui hoje contando a sua história para a gente, Igor? Fábio, essa é aquela pergunta difícil, né? Porque a gente não sabe de onde começar no final das contas. Eu acho que assim, alguém que sempre se visualizou como um profissional específico e conseguiu seguir isso na carreira, hoje em dia principalmente é algo privilegiado ou raro, né? Eu acho que a gente vai se moldando e a gente vai se formando ao longo da vida, e conforme as oportunidades vão surgindo, né, no nosso dia a dia. E assim, como eu comecei a pensar em educação, né? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito audiovisual, né? Eu sou dos anos 80, né? Então, desde os anos 80 ali, eu fui aquela geração que teve o meu primeiro Gradiente, e começou a ter acesso a máquinas fotográficas, esse tipo de coisa. E eu acho que eu sempre senti muita falta disso no processo de ensino e aprendizagem, né? Na minha aprendizagem em si. Eu nunca fui uma pessoa de fazer anotação e tá ali preso ao conteúdo puramente impresso. Eu buscava estar num debate, numa discussão, tentar ter experiências, queria ir para laboratório, queria entender na prática as coisas, né? Eu acho que Sim. se a gente pegar aquela pirâmide de memorização, a gente vai sempre entender que na prática a gente acaba aprendendo muito mais do que na pura teoria. Então acho que isso sempre me motivou a tentar buscar novas formas de aprender, novas formas de compartilhar, de ensinar. Mas ao mesmo tempo eu sempre fui muito tímido, né? Então muito contido, e eu acho que ali na adolescência, para quebrar um pouco disso, eu fui fazer teatro. E no teatro eu consegui me expandir um pouco, né? E o teatro acabou me colocando dentro de uma televisão local, assim, ainda na juventude. E ali eu tive acesso a um mundo que abriu as portas para mim de entender que a gente poderia utilizar as ferramentas audiovisuais também dentro da educação. Era uma TV educativa, inclusive, né? Então, Bacana. cheguei a apresentar programa, a atuar nossa, fiz de tudo ali. Aprendi demais nesse período, ainda no ensino médio ali. E aí, por isso, eu acabei indo estudar comunicação social. E dentro da comunicação social, né, dentro do estudo ali, já quase finalizando, eu tive uma epifania, né, digamos assim, que era... Eu entendi na época, era mais focado no marketing ali, na propaganda, que a gente, que o audiovisual ele é uma arma, né, muito mais poderosa do que uma bomba atômica, se você for parar para pensar, né? A gente tem um domínio, né, ou teve, propriamente dito, mas ainda tem um domínio cultural norte-americano que não foi colocado como uma arma, não foi colocado como uma bomba, né? Ele foi colocado através da propagação da sua cultura pela mídia, Hollywood basicamente, né? Sim. Então não é à toa que a gente conhece tudo sobre a história dos Estados Unidos, da migração e tudo que aconteceu lá, e conhece muito pouco sobre a África do Sul, sobre a Austrália, sobre grandes outras potências, né? Então, num espaço muito curto de tempo, através do audiovisual, eles conseguiram propagar uma cultura, uma mensagem que em séculos de educação a gente não conseguiu fazer essa formação.
E aí, nesse período, eu resolvi mudar para cinema, porque eu entendi que o audiovisual ali tinha um potencial muito, muito impactante. Sim. Né? E ali por 2016, eu falei da startup, eu acabei não contando sobre quando eu estava terminando o curso de cinema, eu montei com um grupo que estava estudando com a gente, que a gente tinha ideias parecidas, Aham. uma ONG, com o propósito de fazer o que a gente chamava de alfabetização audiovisual. A Bacana. ideia era, a gente estava em 2006, então a gente começava a ter celulares com câmera, a possibilidade das crianças que já estavam começando a ser, já estavam, não, sempre foram muito adictas, né, viciadas ali em tela. E eu, com a minha experiência de dificuldade de aprender só no livro e sem experiência, comecei a entender que a gente poderia levar o audiovisual para dentro da sala de aula já no ensino médio. Então, Sim. e que isso era uma ferramenta de permitir que os estudantes, desde jovem, não fossem manipulados pela mídia, como a mídia sempre manipulou, né, desde que ela chegou em grande escala. Assim. Tem inclusive, fazendo um parênteses aqui, um filme muito bom e um documentário também que chama. O filme chama Cidadão Kane, que conta a história de um magnata da mídia norte-americana e como ele conduzia a população através do controle da mídia. E aí tem um Bacana. documentário da BBC que fala muito além do Cidadão Kane, que conta a história do Roberto Marinho, de como ele manipulou a população no Brasil através da mídia há um tempo atrás. Enfim, com essa base, né, eu entendi que o grupo que a gente estava formando, que a gente poderia entrar já no ensino médio ensinando essas crianças a serem alfabetizadas audiovisualmente. O que isso permitiria? Que elas, além de aprender a produzir conteúdo, elas poderiam consumir o conteúdo de maneira lúcida, né, sem serem passivos Sim. na manipulação que a mídia até hoje exerce sobre as pessoas. Obviamente a gente não teve sucesso, né? Éramos super jovens e muito imediatistas, talvez não tivermos a resiliência necessária para levar um projeto desse de longo prazo. Fui acabar trabalhando com cinema, publicidade durante um bom período aí. E, e nesse período eu nunca deixei de experimentar, né? A gente trabalhou ali em 2008 com vídeos interativos, que utilizando recursos super do passado, assim, flash, menu de DVD, né? Para criar árvores de escolha, sempre na visão de tentar tirar a passividade do espectador, do público, e deixar ele mais ativo, mais protagonista do material que ele está consumindo, audiovisual. E em 2014, né, ou seja, tem um hiato grande aí, Sim. o meu ex-sócio e parceiro de trabalho até hoje, o Rafael Gregório, ficou uns 6 meses tentando me apresentar um tal de óculos de realidade virtual. Por mais que a gente já tivesse tido acesso lá nos anos 90, né, com alguns aparelhos desses que eram muito muito precários ainda, Uhum. o que começou a surgir ali em 2012 para 2014 era realmente uma tecnologia mais eficaz, mais eficiente. E ele ficou 6 meses me enchendo o saco para ir na casa dele ver, porque ainda era um trambolhão, tinha que estar ligado num grande computador, e eu enrolando, um dia eu fui, e quando eu coloco aquele óculos, em menos de 2 minutos, aquela minha teoria de que o audiovisual era a maior arma que o ser humano tinha em mãos, vai por terra, e eu entendo que o, a realidade virtual, essas soluções mais imersivas, ela tem um potencial extraordinário, né? Incalculável, porque a partir do momento que você, como eu falei lá atrás, você experiencia, você faz alguma coisa, você está num processo de aprendizagem, assimilação quase irreversível. Sim. E o vídeo, por mais que eu sempre busquei essa coisa da interatividade, da protagonismo, ele continua sendo uma tela, uma janela de exibição, onde você consome o conteúdo. Por mais que você escolha aqui, escolha ali. E a realidade virtual, você entra nela. Então você está vivenciando. Você já deve ter vídeos das pessoas caindo, gritando, se Sim, sim. assustando. Chega a ser perigoso, né? Então o potencial de mudança, de aprendizagem, de construção
que eu enxerguei ali foi algo que eu nunca tinha pensado, sequer imaginado antes. E aí passou-se 1 ano e pouco, a gente acabou tendo uma oportunidade de criar um vídeo para um parceiro, cliente meu, né, que é da Itaipu, uma usina hidrelétrica binacional que a gente tem no Brasil e Paraguai, o maior gerador de energia do mundo. Sim. Eles queriam promover uma forma de explicar como a usina funcionava para um grande público. Vocês recebem 500 mil pessoas por ano lá e não dá para mostrar tudo. E aí surgiu a oportunidade de fazer um vídeo de realidade virtual em pontos que as pessoas não podem acessar, mostrando a usina como funciona por dentro, como uma turbina funciona. Então vai desde o público leigo ao engenheiro poder aprender ali no detalhe como a usina funciona. E a partir disso a gente acabou criando essa startup, num primeiro momento focada ali com a indústria realmente, né, para gestão do conhecimento, para treinamento, para capacitação. Poxa, imagina, a gente fez um treinamento para a própria Itaipu, por exemplo, que a única forma de treinar o funcionário ali, né, o engenheiro, era parando uma turbina. Qual o custo para uma turbina da Itaipu? Então, a gente pôde promover um treinamento, ali, uma capacitação quase a custo zero em relação ao custo que seria parar a turbina. Isso daí abriu os horizontes, a gente passou a trabalhar com grandes empresas latino-americanas, criando esses treinamentos, criando aí também projeções em realidade aumentada, né, que é uma forma de materializar e compartilhar objetos, conhecimento, e por desejo pessoal nosso ali também, dos sócios, que éramos em 4 na época, a gente começou a desenvolver um projeto autoral ali de educação. A ideia era criar ambientes imersivos de aprendizagem, o nome do projeto chama Ambia, né? Ele existe ainda, onde os alunos pudessem ter de forma democrática, de certa forma, né, independente de onde eles estivessem, recursos de aprendizagem disruptivos de alta tecnologia. Então eu queria poder levar os estudantes que estão no interior do Brasil, no interior da África, com um equipamento super econômico, que será cada vez mais econômico, a ter os mesmos acessos que o estudante da Dinamarca, ou até mais, porque eu não posso colocar ele dentro de um acelerador de partículas, ou porque eu não posso colocar ele dentro de um túnel de vento. Então a gente começa a perder barreiras, e principalmente barreiras econômicas, né, estruturais. A gente começa a compactar no equipamento desse daqui, né? Na época não era tão simples assim, mas hoje é um equipamento desse daqui, a gente começa a carregar o tipo de laboratório ou ambiente que eu quiser, e a um custo baixo eu consigo democratizar isso de forma que a gente nunca teve oportunidade antes na história, né? E aí isso a gente acabou encontrando, né, hoje a Mais A Educação, antigo Grupo A, para tentar desenvolver um projeto em parceria para o ensino superior também. E nesse processo deu match, né? A gente se apaixonou pelo projeto também do grupo como um todo, que é extremamente relevante na educação superior brasileira hoje, e a gente pivotou, digamos assim, a startup, acabou sendo adquirida pelo grupo e pivotou para atender 100% da educação superior. E hoje a gente está, então, a página é essa, hoje eu estou como gerente de soluções imersivas dentro do grupo, para trazer exatamente essas questões de realidade virtual, vídeos 360 graus e realidade aumentada, além de outras soluções que a gente vem trabalhando aí, para permitir mais acesso, para permitir uma melhora e mais inovação no processo de ensino-aprendizagem da educação superior. Acho que eu gastei metade do podcast contando do meu gradiente até aqui, né, cara? Não, mas eu tava tão interessante que eu ia deixar rolar. Essa aí eu ia fazer até uma exceção. Se você quisesse finalizar o podcast aí, né, me contando essas suas experiências, eu ia deixar rolar. Muito bacana, Igor. Eu gosto muito de escutar isso aí, porque eu adoro tecnologia. Então, para mim, ver alguém, né, fazendo ideias, né, criando soluções sobre tecnologia, né, e educação, para mim é algo encantador. E você falou uma coisa, eu fui correlacionando comigo, né? Você falou sobre aprendizado. Eu sei que as pessoas têm diferentes características, né, de aprendizado. E eu, de fato, eu toco piano também. Eu falei poucas vezes aqui eu falei, mas talvez alguém já saiba. E piano, eu não sei ler uma nota de partitura. E eu já toquei, né? Hoje em dia eu esqueço mais, mas várias músicas.
né? E assim, eu gosto de tocar música clássica, então eu tocava Chopin, Beethoven, né? Essas eram as músicas que eu gosto de tocar. E eu nunca soube ler uma partitura. E eu nunca gostei das aulas teóricas. Tanto que assim, eu não aprendia nada. E sabe como eu aprendia piano? Não era nem de ouvido, era de ver. Eu lembro muito bem que a minha professora, ela tocava na minha frente, eu via, 2, 3 vezes eu já sabia a música. Eu não sei te explicar como, né? Porque deve ser alguma característica de aprendizado meu, mas eu precisava ver. Então, assim, essa parte quando você falou do audiovisual e depois das experiências imersivas, para mim ia funcionar demais, né? Porque quando eu via aquilo, né, fazia sentido. E aí, conforme você foi falando, eu fui pensando nas minhas experiências de hoje, né? Eu, quando, por exemplo, estou aprendendo alguma linguagem nova de programação, eu gosto muito de ver as soluções, eu ver o código, eu aprendo muito mais entrando nos fóruns de programação e vendo soluções, vendo como é que foi feito, do que de fato de outras formas, ou vendo como é na teoria, ou alguns outros métodos, né, de aprendizado. Então isso aí é muito bacana. Mas agora o que eu quero te dizer, antes de perguntar um pouco sobre como seria essa tecnologia imersiva dentro da educação, a gente vê muito, quando a gente vê essas ideias disruptivas, né, essas soluções inovadoras, a gente fala muito sobre assim, qual que é o timing certo que isso vai acontecer. Por que eu estou te falando isso? Eu, em 2011, eu participei da construção do primeiro Fórmula Elétrico do Brasil, 2011. Então, assim, há mais de 10 anos atrás. Hoje, ainda não se consolidou dentro da categoria que era os carros elétricos. A gente vê hoje na Europa e tudo mais, um movimento para que se tenha carros elétricos a partir de um ano lá, e aqui no Brasil um pouquinho mais de dificuldade, mas está caminhando. A gente tem também aquele exemplo da Kodak, né? Eu acho que foi a Kodak, aquela que fez a primeira máquina digital, mas não era no timing certo, e aí eles acabaram aposentando o projeto e depois veio o que veio, a máquina digital acabou com o negócio deles, né? Então, assim, eu estou dizendo isso porque eu acredito muito no que você está falando. Eu acredito muito na tecnologia imersiva e em vídeos de realidade aumentada dentro da educação. Mas como você vê, que você é uma pessoa que vive educação, né, nesse contexto muito mais, você acha que hoje a gente está começando a estar pronto para fazer essa transição? Você acha que isso ainda é uma grande dificuldade, é um entrave para que essa grande tecnologia entre, ou você acha que não? Você acha que as escolas, o nosso ensino já está preparado, pelo menos em alguns pontos, para ter esse grande salto que seria aprender e utilizar a tecnologia de realidade aumentada? Como é que você vê esse timing de produto? Cara, vamos lá. Essa é a pergunta do milhão, né? Ou do bilhão, eu diria. Eu acho que assim, e como tudo que eu acredito, não é booleano, já que você é da área de programação também, né? Não é sim ou não. Eu acho que é mais complexo do que isso. A gente tem um fato, né, que a gente não pode deixar de lado aqui, que é o seguinte: teve uma pandemia. E a pandemia ela serviu para quebrar uma barreira, que a gente existe, que existe. Eu vou tentar consolidar aqui, né? Vamos lá, separar em duas coisas. A gente tem uma educação, ou tinha até a pandemia, idêntica à educação do século XVII, né? E que é muito pouco diferente da educação platoniana, da Grécia Antiga, né? Que era centrada num mestre transmitindo conhecimento. Sim. Então, essa era a lógica. Com a Revolução Industrial, a gente teve, né, ao longo do processo ali, uma academia filosófica, né, que estava ali para pensar a humanidade. Com a Revolução Industrial, isso deixou de fazer sentido e a gente passou a precisar reformular a academia, e a academia passou a formar pessoas técnicas, né? Então, o formato encontrado para isso era colocar professores detentores de conhecimento com 40 alunos sentados em carteiras, olhando para frente, tentando absorver o conhecimento, e na prática você formava um, dois, os outros estariam mais próximos do conhecimento técnico, de como executar, como fazer alguma coisa específica, não eram grandes inventores ou pessoas que estavam ali para mudar as coisas. A gente manteve isso até agora. E isso fez sentido no século XVII, não é que foi errado. Era a necessidade, mas a necessidade agora é outra. A gente falou lá no começo que a gente nunca vai parar de estudar, né? A gente está não existe uma profissão mais. Você vai
estudando e se formando ao longo da vida e vai mudando de profissões como quase quem muda de roupa, né? Ou de estilo, pelo menos. Então, houve, né, os professores e as instituições formadas foram muito resistentes a todas as mudanças propostas, porque era um conceito que dava certo. Só que a última década, a evolução tecnológica e a mudança de personalidade cultural e a mescla de conceitos e de desejos foi tão acelerada e tão grande que a gente estava vivendo um momento realmente infértil na educação, né? Não sei exatamente o termo para trazer para cá. Que cara, eu pedia para o estudante que passa 18 horas por dia conectado, deixar o celular de lado, deixar toda a tecnologia de lado, deixar toda a informação que estava pronta para ele consumir de lado e sentar e absorver conhecimento de alguém que não promovia nem a troca com os estudantes, né? Então o professor continuava ficando cada vez mais distante, turma a turma ele estava mais distante porque ele não se permitia trocar e aprender com esses estudantes, e os estudantes cada vez menos interessados. Com a pandemia, né, voltando ali, a gente teve uma necessidade dessa instituição, desse professor, desse profissional, de se reinventar. E ele precisou acessar a tecnologia. E ele aprendeu, nos bons casos, né, tem casos que não, mas nos bons casos, como isso pode potencializar, pode aproximar, pode deixar ele muito mais no dia a dia do estudante. Ele pode trazer a tecnologia. E aí a gente começa a pegar conceitos que já vêm de algumas décadas atrás, sala de aula invertida, de peer-to-peer, né, do estudante trocar ideia entre eles, do professor aprender com o estudante. E a gente começou a ver que esses conceitos funcionam na prática. Então a gente está passando por um momento, voltando à sua pergunta, de transformação na percepção da educação. Em paralelo a isso, a gente está tendo uma evolução tecnológica que tem cada vez mais permitido o acesso a esse tipo de tecnologia dentro das instituições. Eu acho que em 2016 foi cedo, né, para a gente ter lançado uma startup para tentar revolucionar a educação com esse tipo de recurso. A gente conseguiu projeção internacional, inclusive, mas ainda era como um produto dos sonhos do futuro. Hoje, a gente já estamos em mais de 60 instituições de ensino com as nossas soluções de ensino superior. A gente já tem algumas dezenas de instituições públicas, inclusive com parceiro nosso, que utilizam os laboratórios imersivos ali, as experiências imersivas, no ensino fundamental e médio, né? Então, isso já é uma realidade no Brasil, lá fora também. E a tendência é que seja cada vez mais rápido. Na semana passada, a gente fez um teste com uma turma de medicina, com um produto novo que a gente está lançando, que é basicamente para poder fazer anamnese, né, estudo clínico, estudar um paciente em realidade virtual, com um óculos daquele ali. Então, o usuário usa as mãos e faz o exame, faz a ausculta, pega os exames. Isso é inédito, a gente nunca teve isso. A gente dependia de colocar uma turma inteira, 40, 60 alunos, para estudar um caso real. Então, a gente já está vivendo essa mudança. E a gente rodou o teste com os alunos e com os professores, e a percepção dos alunos e dos professores é: meu Deus, como a gente estudou até hoje sem isso? Sabe, não, eles não saíam dali assim, cara, a gente precisa disso. Sim. Isso muda a formação, isso prepara o médico, isso prepara o estudante para, quando ele for realmente pegar um caso, ele poder estar atento e preparado às coisas que ele já aprendeu e já experienciou, não estudou só no livro, né? Então, assim, eu acho que o timing é agora, né, daqui para frente. A gente vai ter cada vez mais equipamentos mais baratos, cada vez mais equipamentos mais acessíveis e cada vez menos resistência a esse tipo de implantação. E principalmente mais exigência dos estudantes. O estudante não vai mais aceitar aquele modelo que a gente tinha antes, de ficar 4 horas sentado, consumindo o conteúdo de uma pessoa, que, principalmente se essa pessoa não permitir essa troca, se essa pessoa cada vez estiver mais distante dessa geração. Eu acho que é como a gente aproveita isso, como a gente cria. Não é só colocar a tecnologia lá e falar: pronto, a minha escola tem realidade virtual, tem realidade aumentada. É como a gente envolve, como a gente deixa isso útil, como a gente não só substitui alguma coisa que era feita presencialmente, fisicamente, mas como a gente
traz um recurso novo que antes não era possível, porque a gente é muito setado para pensar em como a tecnologia vai baratear, em como a tecnologia vai deixar mais legal, em como a tecnologia vai deixar mais moderno, mas não em como trazer um recurso que antes era impossível porque era impensável. Agora eu posso dar aula de engenharia, né? Você é engenheiro elétrico, eu posso dar aula de engenharia numa turbina de avião, de verdade, só que virtual. Quantos alunos tiveram essa oportunidade de entender uma turbina e os processos dela funcionando ali de verdade, entende? Então, eu acho que você como desenvolvedor também deve conhecer o conceito do killer app, né? ou killer device, a gente que é quando alguém tem a ideia tão grande, tão genial, que faz um equipamento, tecnologia se tornar necessária, né? É a disrupção propriamente dita. Enfim, acho que está no timing, cara. Muito bacana, muito bom, Igor. Eu também acho, espero muito que esteja, porque quando eu vejo você falando disso, eu nunca tive essa experiência, né? Mas eu acho que ela realmente seria incrível. Eu tô quase depois de acabar o podcast, eu já vou comprar um óculos desse aí, porque eu adoro isso, essa questão de experiência, eu acho muito importante isso. E agora um pouco sobre o que você falou, né? Eu lembrei de uma frase que eu aprendi um tempo, que é assim, para qualquer coisa, você falou assim, muitas instituições ou muitas pessoas têm essa resistência, porque elas falam, vou fazer desse jeito que é o que já dá certo, que é o que a gente sempre fez, mas se tem uma coisa, né, que eu não me lembro quem falou, mas que se você quiser quebrar uma empresa ou uma ideia ou qualquer coisa que você está falando, faça o certo de hoje por muito tempo, né, porque as coisas mudam, não tem jeito. Antes mudava numa velocidade e hoje muda 10 vezes mais rápido. Então ainda você falou assim do aprenda a aprender, né? Hoje eu aprendo todo dia, né? Eu acabei a faculdade, depois você vai para o mestrado, faz a pós e é todo dia. E quando eu acabar a pós que eu estou fazendo, eu vou começar outra. Ou vou voltar para um doutorado, ou eu não sei, mas não pode parar. Por que não pode parar? Porque as coisas são rápidas, a tecnologia muda, né? As ferramentas mudam, né? Com a forma como você vai hoje para trabalhar, as ferramentas que você usa hoje, daqui a poucos anos vão ser outras, né? E você sempre tem que se reciclar. É claro que a base e a estrutura de raciocínio, a forma como você utiliza, elas se mantêm em alguns pontos. Não é que tudo muda completamente, mas as coisas melhoram, as coisas evoluem, você tem que estar apto a aprender. Então, assim, o profissional hoje, o jovem hoje, que sabe aprender, né? Aquele que é fácil, né? que é aberto ao aprendizado, né? Uma pessoa que gosta de aprender, uma pessoa que sempre está aprendendo, não é o melhor profissional, né? Independente das habilidades que ele tenha hoje, porque talvez um cara que saiba muito, mas seja uma pessoa muito travada, em pouco tempo ele vai ficar muito menos útil do que o cara que está lá sempre aprendendo, né? Independente das diferenças de técnicas que eles existam no momento, né? A longo prazo, o cara que sempre quer aprender é muito bom. E agora você falou da pandemia, e para a gente chegar nesse ponto final aqui do nosso bate-papo, eu queria fazer uma reflexão e queria entender, né? Talvez eu até tenha entendido já o seu ponto de vista, mas eu queria deixar claro isso nessa pergunta, porque quando veio a pandemia, muitas pessoas pensaram que assim, tudo bem, eu tenho um ambiente presencial, agora eu não posso ter mais, então eu tenho o virtual. E tentam pura e simplesmente replicar a experiência presencial no virtual. Exemplo, uma aula que era feita no presencial, talvez uma pessoa fale assim, tudo bem, eu vou dar a mesma aula, do mesmo jeito no virtual, e isso é utilizar a tecnologia, né? Agora, tudo bem, agora aqui é tecnológico a minha instituição, então a gente tem algumas aulas que vão ser presenciais e outras que vão ser no mesmo formato virtual, só a pessoa não precisa sair de casa, mas eu não enxergo isso como uma evolução tecnológica, muito menos isso como a utilização de uma ferramenta para a evolução da tecnologia e da educação, né? Eu vejo, e muito do que você falou, que você tenta trazer outras experiências com a tecnologia. Não é pura e simplesmente ter um contato, né, que era antes presencial de uma forma virtual, não. É conseguir, através da tecnologia, mostrar situações, né, imergir o aluno em experiências diferentes que ele não poderia ter com o modelo antigo, né? E aí você cria uma outra metodologia de ensino, porque você acredita que você consegue colocar mais envolvimento prático do aluno dentro disso. Então, assim, eu queria que você realmente dissesse para nós como que você enxerga, né, que é essa vantagem. Por que é vantajoso a gente utilizar essa tecnologia? Porque a gente não precisa mais estar junto, ou porque agora a gente consegue
ter muito mais envolvimento do aluno. E quando você fala de troca, você fala que nesses ambientes, por exemplo, a gente vai entrar, né, no ambiente ali da turbina e começar a ter discussões sobre ela, né, porque aí sim eu enxergo uma mudança de metodologia. Porque se a gente só for para um ambiente diferente, continuar com a questão de relação professor-aluno que tinha antes, não mudou muita coisa. Melhorou, mas não mudou. Mas é dessa forma que você enxerga as interações, ô Igor? Vamos lá, Fábio. Excelente ponto, tá, cara? Eu acho que, de novo, não é tão simples assim, né? A gente vai Sim. terminar o podcast com 3 perguntas no final das contas. É, é, eu acho que a gente não pode. Eu acho que tem 2 esferas que a gente não pode desmerecer a tentativa de levar o conteúdo para o estudante, por uma instituição que talvez não esteja preparada, por um profissional que talvez não esteja preparado, de forma linear, né, como a gente já teve. Isso dá acessibilidade, isso tem um propósito e é muito, mas muito melhor do que nada, né, como muitas instituições simplesmente pararam. Mas é um desperdício de potencial incalculável, né? Eu acho que você falou lá que você aprendeu piano sem ler uma partitura, né? A gente tem alguns sentidos, né? 5 sentidos e algumas inteligências, né? Então tem as pessoas que têm uma inteligência mais lógica, tem as pessoas que têm uma inteligência mais emocional. E a vantagem de você estar no presencial, que também pode ser muito mal aproveitado, né? Quando eu estou lá só expondo, é você conseguir trabalhar e ter feedbacks entre as pessoas e entender como você consegue se relacionar melhor com algumas pessoas, como você consegue explicar melhor para outras pessoas, e assim você vai construindo coletivamente conceitos de troca e de experiência de aprendizagem ali. Então, não é só quando eu estou usando tecnologia que isso pode ser mal aproveitado. Isso pode ser muito mal aproveitado e tem sido há muito tempo no presencial também. Né? Aquela aula chata que o aluno dorme, que o aluno só a fileira da frente aprende. Isso é terrível. Né? É melhor aí eu gravar essa aula e dar para o aluno assistir quando ele tiver com vontade de assistir, ou pausar, voltar. Né? Então, eu acho que tem essa esfera. Agora, eu acho que sim, a gente, daqui para frente, como a gente não tem mais só essa questão do regional, a gente começa a ter o digital, a gente começa a quebrar essas barreiras físicas e geográficas, quem não souber inovar, quem não souber aproveitar o melhor potencial de soluções tecnológicas somadas a metodologias inovadoras de educação, é exatamente a chave que vai permitir essa pessoa estar ou não estar no futuro da educação, em um futuro breve. Né? Eu acho que não basta trazer tecnologia, não basta só trazer metodologia. Eu acho que a gente precisa mesclar as coisas. A gente vem falando muito do ensino híbrido, né? Que a gente vai executar alguns processos de aprendizagem em loco, com trocas, com experiência física, e muitos outros à distância. Sejam síncronos, sejam assíncronos, né, no tempo do estudante ou coletivamente. A gente vai sim ter que compartilhar. Eu acho que o aprendizado está cada vez mais nas trocas, né, e não só dentro da academia, no nosso dia a dia. Então, principalmente, é o como. Né? Como a gente vai embarcar essas tecnologias. Se eu simplesmente utilizar ela para substituir algo do presencial, eu vou estar desperdiçando muito potencial. E alguém do meu lado, ou no hemisfério norte, vai saber como aproveitar esse potencial e vai ganhar meu espaço. Então, acho que a gente tem que ter uma busca constante, como educadores agora, de como eu consigo falar com um público heterogêneo. Sempre foi heterogêneo, mas eu falava de forma muito linear, né, muito homogênea, a mesma mensagem para todo mundo. Como eu permito que pessoas com diferentes inteligências, com diferentes skills, com diferentes memórias, absorvam o conhecimento da sua forma e cheguem a resultados diferentes também. Né? A gente não precisa ter uma formação pasteurizada, onde eu ensino de formas distintas para todo mundo aprender a mesma coisa. Eu acho que a gente compartilha conhecimento e as pessoas vão se moldando e vão entendendo, de acordo com o histórico delas, com as necessidades delas, aonde elas podem depositar energia para fazer alguma diferença, para ela e para os outros. Né? Então, não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas eu acho que está muito mais no como
e o como a gente vai descobrir junto. É muito recente, cara, é muito recente estar embarcando essa tecnologia dentro do processo de ensino e aprendizagem. Muito bacana, com certeza respondeu e é muito importante ver essa visão, né, esse entendimento e como essa ferramenta, essa tecnologia, ela pode fazer tanta diferença e eu acredito de verdade, digo, que realmente vai fazer e desejo todo sucesso do mundo com um projeto como esse. E agora vamos ter que acabar, né, o nosso bate-papo. Eu já tenho, você sabe que eu vou fazer um livro, né, eu já tenho agora o capítulo de tecnologia e realidade virtual, realidade aumentada, aprendizado imersivo, já tem um ótimo capítulo, eu não sei como que eu vou fazer, mas eu estou até pensando em fazer esse livro aqui em realidade virtual, porque daí talvez fique mais legal, que é o livro daqui das temporadas. Vai ser muito bacana. Eu pego as entrevistas, os trechos de entrevista e coloco os cortes e coloco, vai ser bacana. Eu tô pensando aqui, mas quem sabe, né? Não seja. Mas muito obrigado, Igor, pela sua participação aqui. Eu gostaria que você só deixasse um recado final para os nossos ouvintes depois dessa verdadeira aula que tivemos aqui hoje. Eu estou aqui muito feliz e satisfeito de ter aprendido aqui com você. Eu gostaria que você deixasse um recado final e dizer onde a gente pode te encontrar nas redes sociais aí, Instagram, LinkedIn, aonde você usa aí. Quem sabe alguém que se interesse sobre esse tema, eu não posso te mandar uma mensagem. Com certeza. Eu tô mais no LinkedIn hoje, né? Eu acho que é a rede social que eu me mantenho mais ativo, onde a gente enxerga que a gente tem um grupo construindo em conjunto ali ideias e conceitos. Então fiquem à vontade, né? Igor Salles, eu tô lá dentro da plataforma A e vai ser um prazer conversar com quem tiver interesse em discutir, debater um pouquinho mais sobre tecnologia e educação. Recado final, Fábio, eu acho que a gente ainda vejo, né, tenho filho e vejo colegas muito preocupados com o que meu filho será quando crescer, ou perguntando para adolescentes o que você vai fazer, o que você vai estudar, o que você quer ser, que profissão. E eu acho que está cada vez mais claro que a gente tem vindo para um mundo onde não existe mais essa profissão fechada, né? Eu acho que o mais importante aqui, eu venho de uma geração também que se falava muito, faça o que você gosta, que você nunca precisará trabalhar. Eu não acredito 100% nisso, eu acho que a vida é um pouco de trabalho o tempo inteiro também, a gente tem que construir, né? E a gente tem que construir com o que a gente gosta. E a gente tem que entender aonde a gente pode se doar mais, com mais vontade, onde a gente tem mais energia, para que faça uma construção coletiva. Sem nunca achar que você detém um conhecimento sólido, porque a gente vai estar sempre num processo de construção e aprendizagem. Eu acho que, independente de ser uma educação 100% formal, a gente nunca pode parar de estudar, a gente tem que estar todos os dias buscando novidade, todos os dias entendendo como as outras pessoas enxergam a mesma laranja que a gente, que com certeza é de um ângulo diferente. E esses ângulos são complementares, não são díspares ali, né? Então, eu acho que é buscar entender o próximo, buscar entender o outro, para que a gente possa construir em conjunto um futuro melhor aí para todo mundo. Muito bacana, Igor. Muito bacana o seu recado final. Muito bom a sua aula aqui. E muito obrigado pela sua participação. Obrigado a todos os ouvintes que também aprenderam bastante aqui. Estou com meu caderninho cheio aqui de anotações. E muito obrigado, Igor. Todo sucesso. Muito obrigado você que ficou até agora aprendendo também. Não se esqueça que semana que vem tem mais. Curta e compartilhe esse episódio com todos que também precisam aprender aqui com a gente. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Igor. Até semana que vem.